Olá, desculpem o atraso, eu estava aqui com problemas na minha internet, mas agora eu acho que está tudo ok. É sempre tenso esse momento de iniciar, né, gente? Eu fico assim, sempre sem saber se vai dar certo, se não vai. Ai, tem dado certo, mas hoje o susto foi aqui com a internet. Mas agora já tá tudo ok. Oi, Bruno, desculpe aí o atraso. Eu sou Moira Braga. Estamos começando aqui mais um bate-papo na Palavra Z. Hoje minha convidada é Camila Alves, psicóloga, consultora de acessibilidade em espaços públicos. Trabalha há 10 anos em arte, cultura, acessibilidade em museus. É uma mulher interessantíssima. Ah, Camila, minha convidada já chegou. Camila, eu já vou te chamar, que eu estava nervosa, que a minha internet estava ruim. Vamos ver aqui se eu consigo te chamar. Camila, vamos ver. Fazer uma transmissão ao vivo com Camila. Vamos ver se eu consigo te puxar. Camila Alves, nossa convidada de hoje. Linda, lindíssima. E eu estou aqui tentando te puxar para essa conversa. Transmitir ao vivo com... Bom, a gente vai conseguir. Eu acho que você também, Camila, pode me mandar uma solicitação, sabe, assim, de que você quer participar ao vivo. Vamos ver, gente. Eu entrei agora num lugar onde eu nunca tinha entrado antes. Tô te marcando aqui. Deixa eu ver. Será que Camila tá? Camila tá entrando? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Oi, que bom! Menina, sempre Deu desafiador esse momento. certo. Ai, eu sinto até um calorzinho. Olha, Bom, se as pessoas você puderem consegue também. mexer nesse Instagram? Então, mais Sozinha, ou consegue? menos. Consigo fazer Tá. o básico, que é isso aqui, que é fazer uma live ao vivo. Eu consigo chamar, né, o meu convidado, minha convidada, e consigo encerrar e salvar depois o vídeo. É isso, assim. Ah, tá Consigo ótimo. seguir algumas pessoas, né, consigo seguir as pessoas, os perfis das pessoas interessadas, e aí a gente consegue participar ou não do que as pessoas estão publicando, se as pessoas botam legenda, né, e descrição dos seus vídeos, das suas fotos. Enfim, é Uhum. isso. Eu sei que o Instagram foi criado para ser visto, né, uma coisa altamente visual. Acho que tem ferramentas incríveis para trabalhar as fotos, os vídeos. Então, para a gente, eu acho ele bem limitado, assim. Uhum. Mas isso é o que eu consigo fazer. Tá Tá aqui com ótimo. você já tá ótimo. Não é o ideal, mas é o satisfatório no momento. Deixa eu ver se alguém diz alguma coisa, se a gente tá aparecendo, se tá tudo certo. Deixa eu ver, tem Ana Ah, essa era uma Paula. outra.
dúvida. Você consegue acompanhar os comentários? Então, eu não fico ouvindo o tempo todo, porque aí, tipo, eu Tá. tô passando o dedo aqui, né, pra ver as pessoas que entrou. Ele não fica me dizendo o tempo todo que entrou. E também eu não ia Tá. querer, porque eu ia ficar louca, eu não ia ficar prestando atenção no que você tá falando, né? É. Mas eu vou deslizando aqui o dedo, aí tem Olhar Cotidiano, Maria Santos, Edson Flávio Santos, tem os nomes, Plumas e Paetês Cultural, que é nosso parceiro aqui da Palavra Z, que tá sempre, Olhar Cotidiano. Ah, tá tudo ok. Olhar Cotidiano disse que tá tudo ok. Aí tem esses Então tá perfis, tudo né, ok. daqui as pessoas, não é o nome exatamente da pessoa, então a gente também às vezes fica sem saber Aham. quem é e tal. Mas é isso. Ai, que bom, Tá ótimo, que bem-vinda. delícia. Boa noite. Boa noite. Então, Camila, nós estamos aqui nesse espaço compartilhando vivências, experiências, o que a gente quiser falar, né? Na verdade, eu tenho trazido sempre Uhum. pessoas com deficiência que sejam atuantes nas áreas das artes, da cultura, da educação, da acessibilidade, enfim, para trocar, para a gente estar presente nesses espaços, já que esse é o espaço, né, possível no momento de troca, de comunicar e de se Uhum. fazer presente. E aí a gente começa sempre se descrevendo, é o mínimo, né, de acessibilidade que a gente pode oferecer, de se Uhum. descrevendo fisicamente e o espaço, se for possível. Então, eu sou Moira Braga, para quem está primeira vez aqui, né? Tenho a pele branca, o cabelo liso, escuro, os olhos castanhos escuros também. Uma amiga minha na área que é audiodescritora, ela me descreveu, eu vou falar como ela me descreveu outro dia. Meu nariz não Uhum. é nem grande nem pequeno, o lábio superior um pouco mais fino do que o inferior. E é isso, e hoje eu tô com uma blusa estampada de branco e uma cor que minha mãe não soube dizer. Ela falou, é meio tijolo, é meio grená, é meio vermelho, enfim. É uma cor dessas, que cor também é uma coisa subjetiva, né? Cada um vê de um jeito. Uhum. E aí eu tô aqui em Minas, em Leopoldina, na casa da minha mãe, refugiada do Covid, com o meu companheiro, meu filhote. E aí eu tenho feito essas lives no quarto, que era o quarto de solteiro do meu irmão, quando ele morava aqui, virou o quartinho dela de criar, de artesanatos e tal. Então, tem uma estante atrás, que eu não sei direito o que tem coisinhas dela, assim, de trabalho. Aí é isso, esse espaço. Você quer se descrever? Eu quero. Bom, eu sou a Camila. É, Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos ondulados que batem. O comprimento deles agora estão na altura dos ombros. Eu agora estou com ele meio preso, meio solto. Prendi a parte da frente, deixei a maior parte solta. Passei um batonzinho rosinha, claro, só para dar um ar de frescor a essa hora. Estou com uma blusa preta, estou com um casaquinho cinza por cima, estou com o meu fone de ouvido branco aqui. E estou na sala da minha casa, agarrada no roteador para não ter problema com a internet. E aqui atrás de mim tem uma rede e umas plantinhas. E uma coisa que eu tenho costumado a apresentar nas lives, mesmo que não dê para as pessoas verem, eu sou usuária, eu sou uma mulher cega, usuária de cão-guia, e não dá para colocar o Astor na live junto, mas enfim, sou guiada hoje por um labrador chocolate chamado Astor, que é o meu segundo cão-guia e está há 2 anos
me conduzindo pelo mundo afora aí. Acho que é isso, tá bom? Tá ótimo, tá linda de batonzinho. Você comeu? Conseguiu comer, jantar? Comi, desci com os cachorros pro último xixi, deu tempo de tudo. Então, eu vou começar por uma curiosidade minha. Que você falou, né, que ia descer com os cachorros para fazer xixi. E o cocô do cão-guia? Ele tem um lugar Hum, certo para fazer? Você desce igual as pessoas que enxergam, com uma sacolinha na mão e depois pega? Como é? É assim, esse é o tipo de instrução que a gente recebe no período de adaptação com o cão. E tem um truque sensacional que é o seguinte. Primeiro, o cachorro ele não tem um lugar certo para fazer o xixi. Ele faz a partir do momento que a gente tira o equipamento e dá o comando. Então, existe um comando que é o busy-busy. Se eu tiro o equipamento na rua e falo busy-busy, ele sabe que ele está liberado para o banheiro. Uhum. E aí, ele vai girar em torno de mim. E aí, quando ele para, a coluna dele vai ficar de formas diferentes em duas situações diferentes. Então, quando a coluna faz uma diagonal com o chão, ele está na posição do xixi. E quando a coluna faz uma espécie de concha, né? Suponhando, se você fizer uma concha com a mão agora, com a palma da mão virada para baixo, essa parte dos ossinhos da mão, a coluna do cachorro fica assim. Quando ele fica nessa posição, é porque ele vai fazer cocô. E aí a gente posiciona a mão no final da coluna, no início do rabo, e quando o cachorro levanta, a mão cai direto no cocô. E aí a gente recolhe, já com a mão toda organizada, coberta pelo saquinho, né? Que a gente vai usar para recolher. Demora um tempo até sintonizar tudo isso, mas depois vai. Incrível, incrível. Então tem toda uma expressão corporal, né, do cachorro e nessa relação. Eu quero depois conversar mais também sobre essa relação, até porque é um dos temas também da sua pesquisa, né, eu acho, dos seus interesses de estudo. É. Mas eu queria que você se apresentasse também. Eu fico num dilema. Eu fico sempre em dúvida se eu apresento o meu convidado ou se eu peço a pessoa para se apresentar. Porque outro dia eu tenho o costume de pedir a pessoa para se apresentar porque ela fala de si melhor do que ninguém. Mas outro dia eu ouvi uma live de uma amiga que ela estava participando como convidada e o mediador falou todo o currículo dela. Eu achei bonito isso também, sabe? De ouvir alguém falando tudo que você fez, porque às vezes a gente esquece, né? Tudo que a gente já fez. Mas você, em especial, outro dia eu assisti uma live sua e você se apresenta de um jeito tão bonito que eu falo assim, eu vou pedir a Camila para se apresentar. Você se apresenta assim de um jeito forte que já dá assunto para assim, para várias lives. É mesmo? Mas eu não sei que Sim. apresentação é essa, não. Eu Você não chega sei o se, que se você apresentando, ouviu. você começou se falando. Primeiro você começou se descrevendo, mais ou menos dessa forma como você fez agora, se descrevendo fisicamente. E depois você discursou lindamente, assim, sobre o que você pensa, sobre ser mulher, sobre a deficiência, sobre o que você traz. Era uma live no Museu da Manhã, eu acho. Entendi. Tá bom, a gente pode fazer Bom, do fique jeito à que você vontade. quiser. Não Enfim. é que eu lembre exatamente, mas eu acho que tem uma coisa que eu tenho usado nesse período de quarentena. Já era um exercício de antes da pandemia, né, que tinha a ver um pouco com o que eu venho estudando, com essa relação de um lugar de fala mais encarnado, né, que considere o meu lugar e o lugar dos outros. E eu tenho, nesse período de pandemia que vem escancarando as desigualdades e as opressões já existentes,
nas nossas vidas, feito muita questão de dizer, porque às vezes, né, a gente acaba sendo convidada para falar diante de algumas instituições, e eu tenho muito medo que as pessoas me tomem nesse momento, diante dessas falas com relações mais institucionais, como uma referência no sentido de como se vive com deficiência, sei lá, no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu tenho feito muita questão de dizer que eu estou num lugar muito privilegiado enquanto pessoa com deficiência, enquanto mulher com deficiência. Tem uma série de privilégios que me permitem estar aqui com você hoje, inclusive, né? Uhum. Com tudo isso que tem acontecido na vida de todos nós, eu tenho condições estruturais, condições sociais, de ter conseguido, né, continuar trabalhando em casa, de ter um trabalho, né? A gente sabe que a realidade das pessoas com deficiência nesse país é muito diferente disso. A maior parte das pessoas com deficiência não trabalham, não conseguem trabalhar no nosso país. Então, eu não sei se é exatamente disso que você está falando, e nem acho que eu estou fazendo a apresentação que você viu, mas é isso, assim, eu acho que eu também queria falar com as pessoas que estão aqui assistindo a gente, Uhum. que eu não sou uma referência no sentido de a minha vida é a mais privilegiada enquanto pessoa com deficiência possível nesse momento. Eu tenho equipamentos suficientes, internet, uma série de recursos de acessibilidade, suporte emocional, suporte de uma rede de apoio, de cuidados presencial à distância. Eu não estou passando por essa pandemia sozinha, que me permitem, né, estar aqui, inclusive, falando com as pessoas de uma pesquisa, de um trabalho, falando com você. Então, eu tenho achado isso muito importante, né? Porque às vezes a gente acaba tomando uma, duas ou três figuras como a representação de uma Uhum. realidade, e no nosso caso isso não é bem assim. Bom, quase nunca é, né? Era isso, era mais ou menos isso que eu ouvi você falando na sua apresentação. Eu achei isso muito bacana, porque eu acho que só essa forma de você chegar e de você se colocar, eu acho que já diz muito de quem você é, de como você se posiciona, de como você atua, enfim, eu acho que já é uma maneira bem interessante de perceber das suas, né, características, uma qualidade, para mim é uma qualidade no sentido de você ter essa percepção, né, de entender, né, todo um contexto em que a gente vive e principalmente para quem é mais distante, né, desse universo da pessoa com deficiência. E é como você falou, às vezes pega uma ou duas pessoas e cria, né, uma referência que é ilusória, né, de uma realidade Uhum, que é bem distante. sim. Obrigada. Então, você é psicóloga, mas você foi indo Sim. para a área acadêmica num lugar de voltado mais para de pesquisa com cultura, artes, acessibilidade, é isso? Eu sou psicóloga. Eu Uhum, tenho também uma especialização em terapia corporal haitiana. uhum, Hoje eu trabalho como psicóloga clínica, em consultório uhum, particular, mas também tive um percurso de 10 anos trabalhando no setor educativo do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, e depois fazendo algumas consultorias pelos CCBBs, os outros do país. E dentro desse campo, né, dessa interseção entre educação e arte, foi que eu fiz a minha pesquisa de mestrado, e aí foi quando eu criei, fiz, né, defendi uma dissertação
é, um pouco pensando numa acessibilidade que fosse estética, né? Porque quando eu me deparei assim com esse encontro com a arte, eu me dei conta de um lugar que eu estava entrando, né? Uma galeria de arte, que foi basicamente o espaço de arte que eu ocupei nesses anos de trabalho recorrentes, assim, que é um espaço de primazia visual, né? Então, às vezes, me perguntavam o que eu estava fazendo lá, eu também me perguntava o que eu estava fazendo lá. Como eu ia trabalhar com aquilo, eu tinha que receber o público, fazer visitas mediadas com o público espontâneo, com escola, com pessoas com deficiência, com pessoas sem deficiência, mas o que eu ia fazer ali se nem eu mesmo conseguia acessar aquilo ali, né? E Uhum. aí, muitas vezes, as pessoas vinham me descrever um quadro e me contavam uma pintura e me contavam. Mas na hora que essas mesmas pessoas entravam na galeria e via os quadros, a primeira coisa que elas diziam para elas mesmas, ou que saía espontaneamente delas mesmas, era uma espécie de uau, ou cruzes, credo, sei lá. Uhum. E isso não tinha nas descrições que as pessoas me faziam. E eu ficava assim, pera, tá faltando alguma coisa, porque na hora que a pessoa tá comigo, vem uma história, tem um texto, tem um conjunto de informações, mas na hora que a própria pessoa que descreve está diante da obra de arte, tem reações que não aparecem naquelas descrições. E aí eu Uhum. comecei a me perguntar que acessibilidade era essa, até então, do meu ponto de vista, incompleta, que trazia uma série de informações e conteúdos a respeito de obras de arte, mas que não me fazia falar, uau, aê, agora pegou, agora eu senti na pele. E aí foi que eu comecei a pensar junto com a equipe, com os outros educadores e com a Marta Moraes, que foi a minha orientadora de mestrado, e todo o grupo de mestrado, como a gente conseguiria propor uma espécie de acessibilidade estética que extrapolasse as relações de Uhum. informação, porque as informações elas são importantes e elas criam uma espécie de chão, né, para a gente poder experimentar, mas onde pudesse ter mais do que isso, assim, onde eu pudesse ficar arrepiada, sentir nojo, gostar, não gostar, ter algum espanto, alguma surpresa, esse tipo de coisa que eu sentia falta e que a maioria, não todos, né, das pessoas que enxergam tinham diante daquilo. E aí a dissertação de mestrado foi um pouco por esse caminho da acessibilidade estética e da criação de estratégias que seriam essa proposição. E aí agora eu estou no doutorado, e no doutorado eu tenho me proposto, estou até rindo, porque na verdade ainda estou naquela fase de eu estou, mas não estou ainda com aquela minha questão assim de forma tão apropriada. Mas um pouco, certamente, assim, já tem 12 anos que eu sou usuária de cão-guia, né? Eu estou no meu segundo Uhum. cão-guia agora. E ser acompanhada cotidianamente por um ser de outra espécie e poder acompanhar o que essa outra espécie é capaz de fazer e como ela é capaz de produzir uma ação no mundo e me ajuda a agir, é um negócio assim espetacular. E aí tem um pouco assim do interesse no doutorado de discutir essa relação entre deficiência e espécie, né? Tem uma pessoa, a Sunaura Taylor, ela é uma artista com deficiência e ela fala um pouco dessa relação binária que a gente, né, que o pensamento moderno acaba criando, tipo homem e mulher, sei lá, ser humano e animal. E ela traz uma questão que eu acho muito interessante, que é
se ficar muito solto, depois eu posso tentar falar, não é que eu vá conseguir, eu posso tentar falar alguma coisa mais sobre isso, mas ela diz que a relação que a gente tem com a deficiência só vai mudar quando a relação que a gente tem com os animais mudarem. Que a maneira como a gente se relaciona, do ponto de vista mais coletivo com a deficiência, está intrinsecamente ligado com a forma como a gente se relaciona com os animais. Claro que tem aí essa relação que muitas vezes a gente vê da animalização da deficiência ou da deficientização dos animais. São duas categorias menos humanas, né, no sentido dessa colocação, né, tipo, humanos sem deficiência são superiores aos animais e certamente aos humanos com deficiência. Então, no doutorado está meio essa discussão toda aí, que não está organizada ainda. Mas tenho uma atuação acadêmica e uma atuação clínica nesse momento também. É incrível essa analogia, essa relação binária que você citou, e dessa artista, como é o nome dela? Sunaura Taylor. É Depois que eu eu acho posso que te mandar a referência dela. Quero sim, quero sim. Que eu acho que é bem nesse lugar, né, do que a gente fala, do que se fala, desse lugar de sentimento de superioridade, né, ou de inferiorizar o outro, e é o que trata, às vezes, a coisa da inclusão, né, você inclui a inclusão ser uma permissão, uma concessão, né, e Sim, interessante. é uma discussão muito interessante. E sobre o seu mestrado, eu achei interessante o título da dissertação, que é "E se experimentássemos mais?", né? Que eu acho que só você colocar um título já como uma pergunta, né? Como um questionamento, que é isso que te moveu, né? A pesquisar. Você chegou a algum modelo que te trouxe essa experiência estética de vivenciar o uau, de se arrepiar, Você pode falar um pouquinho pra gente, assim, mais dessas experimentações, dessas... Uhum. Ah, só para dizer, a Márcia Moraes está aqui, viu? Tá com a gente. Oba! Eu tenho algumas referências, assim, mas agora me vem isso de você ser bailarina, vou dizer de uma que enfim, vou começar por eu tenho uma amiga bailarina que eu acompanhei enquanto dançava no Brasil por alguns espetáculos que a companhia dela produzia. A companhia era a companhia da Lia Rodrigues. Acho que você deve conhecer, talvez. Sim. E para mim, pelo menos dos espetáculos que eu assisti da companhia da Lia, eles me despertavam muita coisa nesse sentido da provocação. Moira? Oi, oi. Ai, então, eles me despertavam através dos sons que o... Bom, primeiro, né, eu sempre assisti os espetáculos da Lia em lugares onde eu ficava muito perto dos bailarinos. Nunca assisti nenhum espetáculo onde eles estivessem num palco muito longe de mim. Então, eu acho que, primeiro, isso fez uma diferença danada, porque também não eram espetáculos que tinham trilha sonora, assim, reproduzidas por caixas de som. Então, eu conseguia ouvir muito a respiração dos bailarinos, a temperatura, depois de um determinado momento deles dançando, o calor começava a tocar, pelo menos a mim, que estava bem ali na primeira fileira, na maior parte das vezes. Os sons que o corpo deles fazia no chão, onde eles dançavam,
Mesmo que eu não soubesse necessariamente qual era, né, do ponto de vista da imagem, o desenho que aqueles corpos faziam, essas referências de som, temperatura, a mudança da posição no espaço, às vezes eu sabia que tinha mais gente na cena, menos gente na cena, e eles sempre, enfim, tinham sons assim que faziam referência aos espetáculos. Esse era uma companhia que me marcou muito, assim, em diferentes espetáculos. Porque talvez eu tenha assistido a uma série de 3 espetáculos que tivesse uma proposta bem encadeada uma com a outra, não sei. Então, esse é uma companhia que me marcou. Mas quando eu comecei a trabalhar no campo da arte, eu comecei fazendo a mediação da exposição do Hélio Oiticica. É uma exposição que se chamava O Museu é o Mundo, que aconteceu em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro ao mesmo tempo. E eu fiquei trabalhando na Casa França numa obra que era uma obra que tomava conta de toda aquela entrada da Casa França. Aham. E era Tem para umas escadas começar ali, né? isso, logo depois das escadinhas, naquela parte grande ali da Casa França, era onde a obra ficava. E o nome da obra era Jardim do Éden. Ou Éden. Eita, não sei, agora, deu branco. Alguma coisa assim. E era uma obra que fazia parte da categoria dos penetráveis do Hélio Oiticica, né? Uma categoria de produção artística dele. E para entrar nessa obra, as pessoas todas tinham que tirar o sapato. Só entrava quem aceitasse tirar o sapato. Então, essa era uma primeira condição para a experimentação daquela obra. E lá dentro da obra, o que existia era um percurso. Eu acho que dizer percurso sensorial é até empobrecer um pouco da obra, mas vou falar, tá? O percurso sensorial, assim, tinha um espaço com água, outro com areia, outro com tijolo, uma cama de palha, uma cama de livros, uma cama de revistas, uma tenda com música, um espaço fechado onde as pessoas podiam entrar, sentar. E essa era a obra. Esse foi o meu primeiro contato com uma exposição de arte, tanto trabalhando quanto visitando. Eu tinha aí de 18 para 19 anos, eu estava chegando do interior de Minas, eu não tinha nenhuma cultura de visitação em museus e contato com arte, quiçá artes visuais, ou artes supostamente visuais, porque essa não era nem um pouco. E aí eu já cheguei, me chamaram para fazer essa entrevista de trabalho, eu fui, e aí quando eu cheguei era aí que eu tinha que trabalhar. E a mediação era, tipo, conversar com as pessoas sobre isso aí, né? De textura, de tirar o sapato, de sentir. Não tinha tanta informação assim para dar. E esse foi um trabalho que inaugurou a minha relação de trabalho com a arte e que depois me fez estranhar tudo que veio depois. Porque eu ficava assim, gente, mas e aquilo lá primeiro, assim, não tem mais? Porque depois daquilo era só quadro, quadro, quadro. E foi uma marca para mim, o trabalho nesse lugar, assim. E aí eu fui vendo, né, como no campo das artes também, o corpo fica muito de fora. Nesse mesmo período que eu estava começando esse trabalho, eu estava começando a minha especialização em terapia corporal. E aí eu ficava assim, não tem o corpo aqui é só a cabeça, é só assim, ver e pensa e assim, sentir ficou para outra hora aqui. Eu era para quem tinha isso consigo, mas não fazia parte da provocação que a própria obra trazia na maioria das vezes. Foi essa
essa chegada, assim. Eu tive essa semana conversando com um grupo de estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eles me convidaram para um bate-papo que eles estão buscando, né, essa temática da acessibilidade, e eles estavam falando, agora estudando o tema da audiodescrição. E aí queriam que eu conversasse com eles sobre a minha experiência como artista, como bailarina, e a questão da audiodescrição na dança. E aí me perguntaram, né, o que seria, né, um espetáculo de dança totalmente acessível. E é uma coisa que a gente conversa, eu e Andréa Kizorin, né, e o pessoal da Pulsar, que é a companhia que eu danço, que o que a gente pensa, assim, que só a audiodescrição, ela não dá conta, né, ainda mais de um espetáculo de dança, que tem mil coisas Sim. acontecendo, né, vários corpos se movendo e tem isso que tudo que você falou, tem temperatura, tem música, tem respiração, e aí o que eu estava conversando com eles que o ideal seria uma combinação de coisas, né, que a gente pudesse proporcionar para o público, que seria um pouco isso que você falou, de uma experiência, de uma vivência, de sentir isso, né, ou de estar ali juntinho do palco para ouvir esses sons, essas inspirações, essas temperaturas, de poder ter uma experiência corporal também, de experimentar alguns movimentos, né, dos bailarinos, seja pelo toque, seja pela reprodução, de tocar mesmo, de ter essa coisa do tato, da audição, porque aí a audiodescrição ela, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante e faz, né, de fato, o papel que ela se propõe a fazer, mas é isso, é uma tradução, e aí a tradução você precisa fazer escolhas, né, então você tem que fazer escolhas do que descrever, né, do que narrar. E aí, nessas escolhas, você tem que abrir mão de outras coisas e que essas outras coisas podem ser interessantes para né, outras percepções, enfim. Então é complexo mesmo, porque eu acho que a obra de arte, né, vai justamente nesse lugar do sutil, do sensível, do surpreendente, né, eu já ouvi algumas audiodescrições assim, bem poéticas, assim, bonitas, que me tocaram assim, de quadros, aí que para mim chega nesse lugar porque não fica ali só descrevendo literalmente a imagem, Sim. mas traz um pouco da sensação que aquela imagem propõe, né? Então é um trabalho de tentar mesmo trazer para o campo do sensível, né? Fazer de uma experiência visual uma experiência estética, né? Uma experiência sensível, enfim. E aí eu E eu acho que isso ainda é um fico... super desafio para os espaços culturais, né? Assim, para cena, para trazer isso para a cena, para o teatro, para a dança, para os museus. Sim. E talvez cada, cada obra exija determinados recursos diferentes, né? Porque Sim. às vezes a gente fica tentando assim, me diz aí quais são os protocolos para cumprir uma acessibilidade total de um espetáculo, mas outro espetáculo é outro espetáculo. Não sei se as mesmas coisas que a gente vai usar como recurso para um, eles servem para o outro, né? Porque é outra obra, a gente está falando de outra coisa. Então, eu acho que é também aceitar que esse total, que esse fechamento, ele nunca está pronto. Assim, a gente pode até chegar numa melhor solução para um espetáculo e para outro é outro. Aí é outro trabalho e sempre nessa conexão com a obra que está sendo descrita, né? Para não ficar separado da obra, que a gente viu, pelo menos há um tempo atrás, acontecer muito, né? A gente tinha, a audiodescrição era uma obra diferente da obra que estava sendo descrita, assim. Normalmente Duas coisas né? diferentes. Normalmente é assim, a acessibilidade entra como
um apêndice, né, da coisa. Uhum. Então fica Sim, aquela coisa destacada mesmo, assim. Às vezes fica até fora da linguagem, né, daquela obra, que é o que você sim. falou, cada obra é única, e aí você tem uma maneira diferente de vivenciar aquilo tem uma outra linguagem, tem uma outra dinâmica, tem um outro ritmo, tem uma outra Uhum. textura, né? Então não dá para ter um padrão, né, e querer enquadrar, né, tudo dentro desse gabarito, né? É, Senão fica, senão é isso, é simplificar e aí não dá acesso, porque aí pode dar dando acesso à informação, você pode estar informando uhum. sobre aquilo, mas você não está dando acesso à experiência artística, né? Que Sim, aí eu acho que é exatamente. esse que é o desafio. Exatamente. É, muita coisa para trabalhar, para pesquisar, para estudar e para sensibilizar, eu acho que sobretudo, né? Sensibilizar é, os, quem está produzindo a sua arte, sensibilizar o público, sensibilizar as pessoas interessadas em dar acesso, né, a esses conteúdos Uhum. artísticos e é um trabalhão aí pela frente. É um trabalhão. E eu tenho que falar uma coisa porque as pessoas ficam muito curiosas sobre essa relação. Porque no Brasil a gente tem pouquíssimas pessoas usuárias de cão-guia. Aham. E, e isso é uma pergunta que sempre me fazem, assim, né, de pessoas na rua. A gente anda na rua e somos abordados das mais diversas e incríveis maneiras, Uhum. positivamente, negativamente. Eu já ouvi Tem de várias vezes, tudo. por que você não tem um cão-guia e tal? E eu sei que o Por que você cão não compra desperta, na né? banca da esquina? É, então, assim, apesar de trazer você aqui para falar, né, um pouco dessa sua vivência nas questões artísticas e culturais e acessibilidades, eu sei que esse é um tema que desperta muita curiosidade, Uhum. que é o cão-guia. E aí eu gostaria, você já citou, já falou, né, que é o seu segundo cão-guia. Você poderia Uhum. dar uma palhinha para a gente sobre como é esse processo, como você adquiriu o seu, sobre essa coisa, né, de trocar, que o cão-guia tem um período, né, Uhum. de uso e como é essa relação, você falando, né, dessa relação de ter um ser, né, de uma outra espécie que convive com você cotidianamente, como isso transforma a sua vida e acho que transforma a vida de quem convive com você, né? Transforma o lugar, Sim, transforma o ambiente, é o corpo sim. intruso, é o famoso corpo intruso da É, Estela Lapone. exatamente. É, bom, a minha primeira cão-guia foi a Puca. E a Puca eu recebi no ano de 2010. Eu me inscrevi, desde o momento que eu decidi que eu ia ter um cão-guia, me inscrevi em todas as escolas nacionais e internacionais que eu conseguia acessar. Hoje eu sei que eu me inscrevi para quase nada, que tinha muito mais, mas eu não sabia. E muito mais internacionalmente, né? Nacionalmente, não. Na época, 10 anos atrás, a gente tinha muito menos cães sendo treinados no Brasil do que a gente tem hoje. E foi quando eu conheci o Instituto Cão Guia Brasil, que é um instituto que não existe mais, mas em 2010 era um instituto localizado na cidade de Niterói, onde eu morava na época. E aí me inscrevi, fui chamada para uma primeira avaliação, que foi quando eu fiz a minha ficha, né? Para o treinador me conhecer. Nessa ocasião eu conheci o George, que é o treinador da Puca, foi o treinador da Puca. E aí ele me explicou que um cão, o processo de aquisição de um cão, ele lembra muito um processo de doação de órgãos. Você precisa entrar na fila, você tem um certo perfil, né? Que no caso do cão é uma altura, uma velocidade de andar, um ritmo de vida específico. E
um tipo de força específica. E isso é cruzado, esse perfil ele é cruzado com o perfil do cão que está ficando pronto para conhecer a pessoa com quem ele vai trabalhar. Então, assim, se está saindo, né, da formação um cão que é cheio de energia, Uhum. que anda rápido, e tem uma pessoa que anda rápido e faz muita coisa o dia inteiro e se locomove para um lado e para o outro, é, e o treinador entende que tem um encaixe que não vai sacrificar nem o perfil do usuário, nem o perfil do cão, que é um cruzamento que vai atender as duas necessidades, aí começa um processo de adaptação, que dura um mês e pode dar certo ou não. Assim como é um transplante de órgão. Você tem um período de adaptação, que pode ter uma rejeição, Uhum. você pode ter que fazer um transplante de novo, pode ter que voltar para a fila. Vai depender do resultado ali daquele encontro, né? E aí, existem 15 dias de um mês de treinamento específico com o treinador, onde a passagem de vínculo começa a acontecer até que o cachorro começa a reconhecer que quem está com ele naquele momento, quem atende às necessidades de comida, água, banheiro, brincadeira, é a pessoa com quem ele provavelmente irá viver o resto da vida, aí a gente vai vendo como essa relação fica e então o treinador vê, olha, deu, não deu. Se deu, depois de um mês o treinador fala, parabéns, vocês estão formados, podem ir para o mundo. E é um desespero. É absolutamente desesperador no início. Porque você fica assim, socorro, tô aqui com um cachorro que eu não sei se tá pensando, que eu não sei se sabe para onde está indo, eu não sei se ele está olhando para onde ele tem que olhar. Uhum. E aí eu fui descobrindo nesse processo que quanto mais eu contraía meu corpo, menos o cachorro me respeitava. Porque, afinal de contas, ele estava ali, todo abertão para fazer o trabalho dele e eu estava desconfiando dele. Aquilo dava uma abalada na relação. E que quanto mais relaxada e entregue eu ficava para a relação, mais a relação funcionava. Só que, assim, só lamento. Ficar entregue e relaxada, quando, né? Então, do Gente, isso é momento uma em que lição de você... vida, né? Isso que você falou, assim, eu É, acho que é para todas as para relações. para muita coisa. É para muita coisa. Então, depois que o treinador vai embora e fala, pronto, vocês podem ir para o mundo, até o momento de dar um estalo e falar assim, agora encaixou, demora quase um ano. Você vai andando quase um ano, assim, com um cachorro que você vai meio estranhando. É como se fosse uma coreografia nova, sabe? Você tem que sair com um pé, você sai com o outro, aí o cachorro vai para um lado, você vai para o outro, aí choca, aí Total. fica... Você fica, eita, estamos brigando aqui, pera, volta, começa de novo. Aí vamos lá, começa de novo. Até que uma hora, aquilo fica tão incorporado e um é tão parte do outro, que eu vivi com a Puca, minha primeira, no final, assim, no final não, mas eu talvez tenha percebido isso no final, do meio para o final. Eu não dava quase mais nenhum comando verbal. De repente eu saía tal dia de casa, tal hora, e ela virava para o lugar onde eu estava indo. E eu tinha dia que ficava assim, gente, não sei nem como é que foi que eu cheguei aqui. Vim no telefone, assim, nem sei. Que era um grau de entrega e relaxamento tão grande na relação que eu não tinha mais que ficar tão atenta e tensa naquele percurso, só ia. E aí chegou o tão temido dia da aposentadoria. Primeiro, na verdade, eu acho que o período mais difícil desse final do trabalho dela foi quando o treinador me encontrou e falou assim, olha, ela está cansada, deu, de agora até ali na frente, vai saindo menos com ela, vai cuidando, vai vendo.
o que vai ser, se você vai ficar com ela, como é que vai ser. Que aí, na hora que tiver um outro cão pronto, talvez em janeiro tenha um que fique pronto, eu acho. E aí começou o tema na vida. E eu ficava num sofrimento. Eu ficava assim, meu Deus, mas primeiro eu não achava que ela estava cansada, eu achei que ele estava exagerando. E ele estava absolutamente certo. Uhum. Eu brinco, que não é uma brincadeira, é uma percepção, mas assim, que eu acho que eu fui envelhecendo com ela e chegou uma hora que eu não sabia mais se ela estava cansada ou não, porque a gente já estava tão uma coisa só. Se era ela ou se era você, né? Você também, cansada. Talvez eu tivesse diminuído também o meu ritmo, talvez eu não aguentasse mais. A gente foi vivendo uma coisa tão junto que quando eu conheci o Astor, no dia de fazer a primeira avaliação, quando chega o Astor, louco de energia, eu falei, uau, a Puca tá exausta. Porque aí eu me lembrei de como ela era quando eu recebi ela. E aí eu fui acessando todas as coisas que eu já tinha deixado de fazer para acolher o envelhecimento dela. Então eu saía do trabalho, aí eu ia direto para casa, deixava ela em casa e saía com os meus amigos depois. Mas não era consciente esse processo. Eu achava que eu tinha que passar em casa. Eu não tinha, porque aí depois que o Astor veio, eu ficava assim, gente, eu preciso ficar na rua com esse cachorro, porque ele tem que, já andamos o dia inteiro, ele precisa andar a noite inteira para gastar essa energia. Então foi um redescobrimento, assim, aí começa tudo de novo, aí você vem, aí você fica, puta merda, eu tava tão encaixado com ela, agora desencaixou tudo de novo, aí já vou eu ficar dura de novo, aí já vai ele, tipo, me ignorar completamente, porque eu já não tô me entregando de novo. E todas as comparações, né, que depois... Sim. É Você uma tem outra dois, você fica... criatura, né? É outra criatura. E anda diferente. É diferente. Ai, não faz aquele negócio que ela fazia. E aí tipo, é isso. Tem que ir dando espaço para ele entrar. No início não tinha. É muito diferente. Mas, olha, é um processo, Gente, assim. é um aprendizado. Tô achando lindo. Tô levando isso assim para todas as relações, sabe? Vendo um processo que você pode transpor para qualquer tipo de relação, assim, amorosa, de trabalho, de isso é incrível, Tudo. incrível. E que tem Um muito de super uma aprendizado. dança, sabe? Que é muito de Uhum. uma relação Porque é uma de ser cumplicidade, é levado. uma troca. E é ser Uhum. levado. E confia e vai. Uhum. É E permitir, né? é permitir. Exatamente. Camila, eu te encontrei em São Paulo, quando a gente se encontrou em São Paulo, você foi me assistir lá, eu tava volúpia da cegueira no Itaú Cultural, e Uhum. você tava já nesse processo com a Puca. Você foi deixar ela no hotel, e depois a gente saiu pra tomar uma cerveja. É Aí ela, verdade. vou deixar a Puca lá, e não sei o quê, tá pertinho, aqui já tá pertinho. E você comentou que ela já tava assim, ela não tem gostado mais de subir escadas, É ela tá verdade. já exigindo algumas coisas. Nem E lembrava. Flor, a gente tá com o tempo já curto e eu tô sentindo que você tá cansada. Você trabalhou o dia É, inteiro. trabalhei. Tô te Mas achando com a até que eu tô vozinha cansada. descansando aqui com É. você. Ai, É, que bom. tá dando um gás. Mas eu tô pensando em encerrar, porque às vezes a gente, assim, encerra a live para poder salvar e continua outra. Aí eu queria te Tá. perguntar, você acha que assim tem algo assim muito é, que você ainda gostaria de falar, de compartilhar, e eu tô aqui ao seu dispor e à sua energia. Se a gente fica Olha, aqui ou se a gente continua. Não você sei se. decide, vai. Você é a anfitriã. Ah, é? A Eu gente tô tá aqui, com tipo, eu bastante. posso continuar e posso encerrar. Você que me diz. Tá, deixa eu ver. Eu tô aqui com o Bruno, eu fico com outro celular aqui, que o Bruno, nosso produtor aqui, fica me passando cola, assim. Ele que me falou que a gente tinha quatro Aham. minutos.
Tá. O que que você acha, Bruno? Eu tô tranquila hoje porque o Iago dormiu cedo. Mas Hum, enfim, eu acho que já foi tão lindo o nosso papo. E as pessoas te tá encontram bem. aqui no Instagram, né? Te encontram no Facebook. No Quem. Facebook, o Facebook eu uso melhor, né? Do que o Instagram. Aham, É melhor. sim. E deixa eu ver aqui que o Bruno me falou. 1 minuto. Ai, meu Deus. Então, eu não sei, eu acho que a gente pode ficar por aqui e a gente Podemos. se despedir. Eu te agradeço muito, muito, muito. Foi lindo. É Eu sempre que muito bom conversar com agradeço. você, de preferência num boteco, tomando uma cervejinha. E espero que em Ia ser breve bem bom. a gente Logo. possa se encontrar dessa forma. Flor, obrigada mesmo. Eu Obrigada a você. É vou. uma honra, viu? Poxa, é uma honra minha. Eu gosto muito de você, gosto muito de ouvir você falar. Você tem uma calma, uma clareza e uma sabedoria, assim, que é sempre um luxo estar com você. Muito obrigada, viu? E obrigada Eu a que todos agradeço. que estão aqui, que ficaram com a gente. Tá cheio de gente aqui. Eu vi que tinha bastante nomezinho. Então, obrigada Eba. por todos. E aqui tem mais Palavra Z, todo dia, às 19 às 21 horas tem live, e aí eu acho que não vai dar tempo de falar o que tem amanhã, e porque eu quero salvar aqui, tá? Tá Super bom. obrigada, gente. Obrigada mesmo, Camila. Um beijo enorme. Beijo, Boa noite. beijo. Tchau, tchau.